Enviados para a guerra 1,5 milhão de homens, 9 mil perderam a vida e outros milhares ficaram mutilados. A guerra do ultramar está presente em muitos livros de memórias, com datas feitas de tristeza e de morte, de alegrias e reencontros. É uma parte da história portuguesa recordada por uns, esquecida por outros. O que uniu o regime em 1961 acabou por derrubá-lo 13 anos depois, a Guerra Colonial. Em abril de 61, Salazar silenciava uma tentativa de mudar o regime por dentro, chefiada pelo general Botelho Muniz, ministro da Defesa. Na origem, o início da Guerra Colonial em Angola. Salazar reúne à sua volta os seus apoiantes e endurece o regime. Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Salazar já não viu o que aconteceu num outro abril, 13 anos depois. As tropas que fizeram a guerra derrubaram o regime de Marcelo Caetano, que ocupara o lugar deixado vago pela doença e morte de Salazar. Angola é nossa. Angola é nossa. A fogueira ateada em Angola, em 1961, estende-se à Índia, alastra pela Guiné em 63 e por Moçambique, em 1964. Diferentes frentes da mesma guerra. Em 1974, a situação nessas frentes era diversa. O exército português controlava praticamente todo o território de Angola. A Guiné era um caso perdido. O norte de Moçambique estava quase incontrolável. Mas o resultado foi igual, a descolonização. Descolonização que atingiu outros territórios sem guerra, Cabo Verde e São Tomé. Na Guerra Colonial combateram cerca de 1,5 milhão de soldados portugueses. Morreram quase 9 mil. 30 mil ficaram feridos. Quanto aos efeitos psicológicos da guerra, calcula-se que cerca de 150 mil sofram de perturbações do foro psiquiátrico. Efeitos de uma guerra que custou mais de 100 milhões de contos. Do lado africano, o número de mortos e de feridos é muito maior, mas não existem números oficiais. Portugal foi politicamente isolado pela comunidade internacional. Mas, como quando se fecha uma porta, se abre sempre uma janela, foi o apoio de alguns dos países mais influentes do lado ocidental que permitiu a Portugal prolongar o esforço de guerra. É que do lado de lá estava o mundo comunista, que apoiava fortemente as guerrilhas africanas. De um lado e de outro, os soldados fizeram finalmente a paz, depois de 13 anos de guerra. Mas se em Portugal a paz veio para ficar, já em algumas das antigas colónias africanas, foi a guerra que sucedeu à guerra. Outras guerras, bem mais sangrentas. Quando a guerra rebentou, Adriano Moreira era membro do governo de Salazar. Ele era o ministro do ultramar e propôs um plano para reformular a política de Lisboa em relação à África. Salazar não permitiu que o plano fosse posto em prática e Adriano Moreira decidiu afastar-se do governo. Ainda hoje, ele mantém o silêncio sobre os argumentos utilizados por Salazar. Quanto às razões da guerra, viu-a apenas como uma resposta a uma agressão externa. O professor Adriano Moreira acha que a guerra colonial podia ter sido evitada? Depende do ponto de vista que adotar. Por 1958, a evolução da Assembleia Geral das Nações Unidas fazia prever de que haveria violência no terreno, violência a definir, a partir de 1961. A importância desse facto é que, de acordo com a Carta das Nações Unidas, os movimentos que aparecessem, ou que já tivessem aparecido em qualquer território colonial, estavam legitimados para recorrer à violência do ponto de vista daquela maioria que dominava a Assembleia Geral das Nações Unidas. Resistir à agressão era uma decisão do governo português, mas isso, eu não tenho dúvidas, que era o dever do governo português. Na altura, o professor era ministro do ultramar. Qual a sua visão da política que foi seguida para com as ex-colónias? A minha percepção da situação era a de que, em vista do equilíbrio de forças mundial, Portugal tinha que ter uma resposta que incluía uma série de reformas fundamentais. Portugal tinha que entrar num processo reformista acelerado, que me parecia, aliás, atrasado, que devia ter começado talvez há mais tempo, e que esse movimento reformista
acreditando o Estado, quer dizer, fazendo com que as populações acreditassem na autenticidade do Estado, daria uma credibilidade à ação política que, dentro dos territórios, permitiria um desenvolvimento sustentado e dominar mais facilmente os surtos de violência que porventura aparecessem. Foi-me claramente dito que o processo reformista não podia continuar e, por consequência, eu saí do governo e, a partir desse momento, não tenho nenhuma opinião a emitir sobre a condução do processo. Razões lhe foram dadas para não avançar com aquele seu projeto? Que não podia avançar, porquê? Eram razões, sobretudo, de equilíbrio do poder interno. Correndo o risco de não me querer responder à pergunta, eu faço-a na mesma. Acha que valeu a pena 9.000 vítimas na guerra colonial? Sabe que nunca vale a pena as vítimas. Se há uma coisa que nós sabemos, é que a guerra cria mais problemas do que resolve problemas. E, por consequência, mas essa foi a solução encontrada. As soluções pacíficas são aquelas que se devem defender. Mas a pergunta, que tem um aspecto positivo a que estou a responder, tem um aspecto que a mim me parece menos fundado. É que o sacrifício, talvez longo demais, não vou discutir em termos quantitativos, mas é preciso saber se esse preço não evitava uma penalidade maior. E realmente, em relação, sobretudo a Angola e em relação a Moçambique, eu julgo que a cessação da presença portuguesa se traduziu numa penalidade terrível em relação às populações de Angola e de Moçambique. Eu julgo que é uma das maiores tragédias humanas do nosso tempo, aquilo que está a passar em Angola e em Moçambique.